Gente, vamos começar. Eu tô aqui com a Tabata Lopes. Ela fala sobre liderança humanizada, ferramentas para líderes que inspiram e transformam. É LinkedIn Top Voice, palestrante e mentora. E nossa convidada do nosso podcast aqui ao vivo. Para quem não sabe, o Up Talkings é o nosso podcast. A gente está disponível nas principais plataformas, YouTube, LinkedIn e Spotify. Então, a maioria dos convidados que estão vindo aqui também já foram convidados outras vezes lá para o nosso podcast. Se vocês quiserem ouvir, entender um pouquinho sobre esses assuntos, tá lá. E também segue a gente nas redes sociais, @UpBrasil. A gente tem vários conteúdos lá, inclusive um reality show, que é igual os Masterchef, só que no nosso caso é Os Marmiteiros. Então, ó, todo mundo torce para alguém, é super legal, vocês são super convidados para assistir lá, já está disponível no YouTube todas as temporadas. No Up Talks a gente tem 4 temporadas para vocês aproveitarem, maratonar ali, dentro do Spotify, em vídeo e em áudio. E agora, Tabata, o palco é todo seu. Bem-vinda. Obrigada. Sigam ela nas redes sociais também, viu, gente? É Tabata Lopes. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui podendo falar com vocês. Queria agradecer a Mariana Cerone, todo o time aqui da Up Brasil. E é uma oportunidade de falar um pouquinho do que é o meu trabalho no dia a dia. Vamos conversar sobre liderança humanizada. E eu estou vendo aqui umas carinhas assim que eu acho que vocês vão responder aí o que eu estou pensando. Quem aqui já comprou ficha de telefônica para botar em orelhão? Levanta a mão. Era isso que eu queria ver. A gente vivenciou um mundo que não existe mais. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, o mundo era muito diferente do que ele é hoje. A gente tinha ferramentas diferentes, era a ficha para colocar no orelhão, andar de Fusca. Quem já teve essa experiência de andar de Fusca? Também já andei de Fusca. E aí eu venho de Salvador, a gente está aqui em São Paulo. Se eu der para vocês um Fusca, né, a opção, você pode ir de São Paulo para Salvador de Fusca ou num carro elétrico com freios ABS, com airbag, com GPS, câmera de ré, todo computadorizado. Que carro vocês vão preferir? O Fusca ou esse carro elétrico? A gente ainda vai chegar lá mais seguro, menos cansado, menos estressado, vai poluir menos o ambiente. Então, é óbvio que as ferramentas mudaram. Então, quando a gente olha, né, aqui a gente está cheio de ferramentas novas. E a ferramenta, né, ela foi fundamental para a evolução humana. O ser humano, ele só chegou, né, desde aquela época que éramos nômades, caçadores e coletores, a gente só conseguiu chegar no século XXI por causa de quê? Porque a gente desenvolveu ferramentas. Desde a pedra lascada, o homem começou ali, depois veio a roda, depois ele aprendeu a fazer fogo e assim as ferramentas foram nos ajudando a chegar aqui no século XXI. Outra coisa que nos ajudou, a colaboração. Às vezes a gente acha que foi a competição. Não foi a colaboração. Por quê? Porque o ser humano ele é um animal frágil, né? Ele ali solto na floresta sozinho, ele seria facilmente devorado. E para que ele sobrevivesse, para que a gente estivesse aqui hoje contando essa história, nós precisamos de ferramentas e de colaboração. O mundo mudou e aí eu pergunto a vocês, por que é que a gente continua liderando da mesma forma que liderava há 20, 30 anos atrás? A gente precisa atualizar as nossas ferramentas. Então, na época da Revolução Industrial, e aqui eu acho que também vocês vão levantar a mãozinha, quem assistiu o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, aquela imagem assim daquela roda girando e ele ali engolido pela engrenagem, porque éramos máquinas trabalhando ali. Então, se deu certo o comando-controle, foi numa outra época, mas não mais hoje. Hoje não dá mais certo. A gente precisa de cuidado, né? Então, vamos fazer uma evolução com ferramentas novas. E o que é o cuidado? O cuidado é quando a gente pega uma planta, o que a gente precisa entender para cuidar dessa planta? Das necessidades dela. Como é que eu vou cuidar de uma planta se eu não conheço as suas necessidades? De repente ela gosta muito de sol e eu deixo ela na sombra. Ou então ela é um cacto ou uma suculenta que não recebe muita água e eu vou lá e agoo todos os dias. Então o cuidado ele entra como uma estratégia, né,
em que eu consigo nutrir esse ser que eu estou cuidando para que ele prospere e para que ele seja a sua melhor versão. E para mim, a liderança humanizada é exatamente isso. É a gente olhar para as pessoas, entendendo que essas pessoas podem ser nutridas, essas pessoas podem ser cuidadas para que elas estejam na sua melhor versão. E o que é que nos ajuda hoje a exercer essa liderança humanizada? As novas ferramentas. Então, de 20 anos para cá, a gente teve muita ciência nova aí. A gente teve o advento da ressonância magnética para entender como é que o nosso cérebro funciona. A gente teve o surgimento da psicologia positiva, também trazendo aí esse entendimento do que dá certo para o ser humano. Então, até então, a psicologia ela se dedicava muito a estudar o que estava dando errado. Mas chega um momento que a gente olha, né, o Martin Seligman olha e diz assim, não, peraí, vamos olhar e vamos estudar agora o que é que dá certo com o ser humano. Então, os próprios estudos de liderança começaram a evoluir, trazendo essa liderança que valoriza, que respeita, que tem empatia, que tem uma escuta ativa. Então, a gente sabe que nossos colaboradores hoje também têm demandas diferentes. A gente está vivendo aí esse grande desafio geracional e não adianta a gente olhar para o problema, a gente precisa olhar para a solução. E também não vai adiantar dizer que é mimimi, é porque a geração Z é isso, a geração Z é aquilo, todas as gerações vêm diferentes, né? A nossa geração foi diferente, essa que chega é diferente e chega com anseios e necessidades diferentes. E por que não a liderança avançar e evoluir nessas necessidades? Então, quando a gente olha para a neurociência como uma ferramenta, né, vamos entender, ferramentas são recursos que a gente lança a mão, que o homem lançava a mão para caçar melhor, para se alimentar, para sobreviver. As ferramentas elas vão potencializar essa ação do humano. Então, olhar para a ciência como uma ferramenta que potencializa a nossa atuação no dia a dia. E a neurociência vem ajudar a gente a entender o cérebro, o papel das emoções, entender que as emoções do líder, elas são contagiosas. Existe um fenômeno chamado contágio emocional. E aí, não adianta eu chegar para o meu time estressado, que todo mundo vai ficar estressado. A gente, por exemplo, esse contágio acontece até quando a gente está assistindo um filme. A gente chora com um filme triste, a gente sorri com uma comédia. E no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, aquele que está do nosso lado também contagia a gente. Então vem esse compromisso da gente conseguir regular as nossas emoções, gerenciar o nosso estresse, porque isso vai ser fundamental e vai impactar a minha equipe. Eu costumo dizer que o líder ele tem duas alternativas. Ele escolhe, né? Não dá para ficar neutro. No final das contas, a gente vai causar um impacto no outro. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Ou esse impacto é positivo, ou esse impacto é negativo. Tá certo, tem horas que a gente vai errar, mas que no balanço de tudo, esse saldo seja positivo. Tem um CEO, esqueci o nome dele agora, que ele diz assim: todos os dias os meus maiores ativos saem pela porta da frente da empresa e é meu dever fazer com que eles queiram voltar no dia seguinte. E no final das contas é isso, porque que o pessoal do endomarketing, não sei se tem, eu acho que não tem ninguém aqui para não me cancelar, no final do dia uma canequinha com a logo da empresa não vai mudar o dia de ninguém, nem vai evitar que aquela pessoa peça para sair. O que é que faz a diferença no dia a dia do colaborador? As relações que ele nutre dentro do trabalho. Principalmente com o seu líder, com os seus pares ali naquele time. E aí vem uma ferramenta fundamental, que é a segurança psicológica. A segurança psicológica, ela ganhou assim, um destaque a partir do projeto Aristóteles, que foi um projeto do Google. O Google queria entender o que é que fazia as equipes terem alta performance. E aí eles contrataram um time de pesquisadores
para entender, né, quais eram as diferenças. E eles estudaram 180 equipes, desde equipes de desenvolvedores e equipes de vendas dentro do Google, para entender. Com certeza eles queriam replicar. Poxa, vamos entender o que é que tem essas equipes de alta performance. E o que é que eles entenderam? Não eram os indivíduos, não eram os talentos, era como esses talentos trabalhavam. E a segurança psicológica foi, de longe, o principal fator. Então, às vezes, a empresa está querendo contratar os melhores talentos, mas às vezes ela não tem nem recurso suficiente para contratar os melhores talentos no mercado. Mas também não é sobre contratar os melhores se eles não conseguirem trabalhar bem juntos, se eles não tiverem segurança psicológica. Porque basta a gente olhar para a seleção de futebol e a gente vai ver que às vezes pega as melhores estrelas e dá errado. O campeonato não vai bem. Por que nas nossas organizações vai ser diferente? A gente precisa olhar para essas relações e entender que promover a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É a crença compartilhada de que eu posso falar sem risco de punição e de retaliação. É um ambiente livre de medo. Então, o medo é uma ferramenta de controle. O medo, ele, por muito tempo, foi aquela ferramenta que o colaborador trabalhava na base do medo. Aí é quando vem a ciência para mostrar para a gente que sob medo, sob raiva, eu entro numa resposta fisiológica de luta ou fuga, e aí eu tenho um prejuízo cognitivo, eu tenho um estresse que vai se desenvolvendo ali, porque eu estou o tempo inteiro sob ameaça, em estado de alerta. Então, antigamente, na savana, o homem olhava para o leão e via aquele leão como uma ameaça, e aí desencadeava esse mecanismo de luta e fuga. Hoje não tem mais leão, nem tem a savana, mas a gente tem as empresas e aquelas pessoas que convivem com a gente todos os dias. Então, é muito importante que o líder consiga entender que o medo não é mais uma ferramenta viável para a alta performance. As pessoas precisam ser ouvidas. Então, assim, qual é o principal ponto assim, que a gente pode entender que é uma equipe que tem segurança psicológica? As pessoas sentirem que elas são ouvidas. Mas e o líder? Ele está parando para ouvir? Eu faço mentoria de liderança e uma das maiores queixas quando o líder chega para mim é: Tabata, eu não consigo parar para ouvir. É tanta coisa, eu estou tão acelerado. E olha só, o líder, principalmente a média liderança, ela está numa panela de pressão. Porque tem média liderança aqui, ela está recebendo pressão de baixo, de cima e dos lados. Então, esse líder, ele não está conseguindo parar para ter uma escuta ativa, né? E a Ale Filippini estava aqui mais cedo falando do Mindfulness, que é uma ferramenta fantástica para que a gente consiga trabalhar esse estado de presença. Então, a gente vive essa correria que não para ouvir, né? É a dificuldade da escuta ativa, de uma escuta mais profunda, é uma dificuldade de dar feedback, porque a gente acredita que, muitos líderes acreditam que feedback é ruim, que o liderado acha feedback ruim. Gente, o liderado acha feedback muito bom. 93% das pessoas gostariam de receber mais feedbacks, mas não é mais feedback apenas, é mais feedback que ajuda, que contribui. E a gente deixa de passar oportunidades porque, não, peraí, depois eu falo com fulano, está muito corrido hoje, e vai passando, e vai passando. Quando resolve falar com o colaborador, é na avaliação de desempenho no final do ano. Então, perdeu o time, perdeu a oportunidade de contribuir genuinamente com aquele talento. Está fazendo sentido, gente? Então, o que eu tenho visto aí é uma crítica muito minha, sabe? Dos programas de desenvolvimento de liderança, que é um mini MBA para o líder. O líder vai aprender um monte de coisa, macroeconomia, e não estou dizendo que não é importante, mas será que é disso que esse líder, e especialmente essa média liderança, está precisando? Que é quem está ali no dia a dia e impactando diretamente esses talentos. Será que é isso que eles precisam? Ou eles precisam aprender novas ferramentas para humanizar essas relações?
Saindo agora da neurociência, da segurança psicológica e entrando na psicologia positiva, que é um movimento que tem 20 anos, aí a psicologia positiva vai trazer para nós a importância das emoções positivas, né? Da gente ter nesse ambiente. Vai ser alegria o tempo todo? Não, não vai. Mas é como eu falei, no final o balanço tem que ser positivo. Relacionamentos. Tem líder que ainda diz assim, não, relacionamento, empresa não é lugar de fazer amigos. Não é que a gente vá forçar amizades, mas a Gallup, vocês bem conhecem, o maior player de engajamento do mundo, ela só tem 12 perguntas no questionário dela, apenas 12. E uma pergunta é, você tem um melhor amigo no trabalho? Então, gente, a gente já sabe que relações positivas é um preditor de felicidade. A gente tem que ir para o trabalho entendendo que eu estou indo encontrar pessoas nas quais eu confio, que eu sei que eu posso contar. E não que eu estou indo para um lugar de ameaça e que eu vou encontrar ali inimigos. E às vezes quando a gente vê, tá aquela cultura de competitividade dentro da empresa, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo engolir o outro e não estamos mais nesse momento. A gente precisa fazer de fato esse upgrade para relações mais saudáveis, porque no fundo, a gente está se estressando, está adoecendo e saber que eu chego no trabalho e encontro esse ambiente mais leve, né, de emoções positivas, de relacionamentos, e isso também vai trazer o que eu tenho de melhor para o mundo. Então, a psicologia positiva tem um PERMA, é um pilar, né, são 5 itens aí, emoções positivas, engajamento. Engajamento está muito ali no flow. O quanto eu me dedico, eu me envolvo e eu faço o que eu faço de melhor. E isso requer esse olhar do líder para a minha equipe. Poxa, se fulaninha é boa com o atendimento, vamos colocar ela mais para fazer atendimento, mas aí o líder resolve implicar com a equipe. Não, tira fulana, vou dar um castigo para ela. Gente, trabalho não é lugar de dar castigo a ninguém. Então, mas às vezes esse líder está errando, por quê? Porque ele está reproduzindo um modelo ultrapassado. Ele não está errando de propósito, ele está muitas vezes ali sem saber que existe outro caminho. E o meu objetivo é exatamente mostrar esse outro caminho. A gente pode fazer a mesma coisa de formas diferentes. E então a gente tem emoções positivas, engajamento. Deixa eu entender o meu colaborador, o que é que ele gosta e ele faz de melhor. Deixa eu deixar ele fazer isso que ele é o melhor, né? Potencializar esses talentos. Relacionamentos, que eu falei para vocês, os relacionamentos positivos. Poxa, não é que vai virar uma algazarra no trabalho, mas construir laços de confiança é importante. Por quê? Porque da mesma forma que o relacionamento positivo é um preditor de felicidade, se eu estou o tempo inteiro com as minhas anteninhas ligadas, detectando a ameaça, porque eu tenho aquele outro como uma ameaça, eu estou descarregando o quê? Adrenalina, noradrenalina, neurotransmissores que a longo prazo vão desencadear doenças. Relacionamentos positivos, significado. Será que eu, como líder, consigo mostrar para a minha equipe a importância e o significado desse trabalho? Então, é quando o líder consegue fazer um alinhamento de propósitos. Às vezes a pessoa está ali, não é exatamente aquilo que ela quer para o resto da vida, mas se eu consigo mostrar que o trabalho dele é importante, que as opiniões dele são importantes, que ele é ouvido, eu sinto que eu estou fazendo a diferença. E aí quando a gente vai para a geração Z, o que eles querem no trabalho? Eles querem sentir que eles são ouvidos e que eles estão fazendo a diferença, né? E aí, por mais simples que seja aquela atividade, às vezes é uma atividade até repetitiva, mas se eu mostro para ele que, poxa, esse teu trabalho está te ajudando a pagar uma faculdade, está te ajudando a você construir o seu sonho,
ele começa a enxergar esse significado no trabalho dele, por mais simples que seja. Então, o líder precisa aprender a fazer isso, porque isso está muito forte e não vamos retroceder, porque a geração alfa, que é a geração da minha filha, não sei se vocês têm contato com a geração alfa. Gente, vem uma geração aí que luta pelas causas que eles acreditam, são muito justiceiros, não gostam de ver injustiça. E, inclusive, injustiça, ele já conversa com outro pilar, que é o pilar também um pouco ali da neuroliderança, que quando eu vejo uma injustiça, eu também me sinto ameaçado, porque eu faço uma leitura do meu ambiente. Poxa, se fulano está sendo injustiçado, se eu estou sendo injustiçado, eu também vejo aquele ambiente como um ambiente de ameaça para mim, que não é um ambiente saudável. Então, quando a gente olha para a nossa equipe e a gente percebe que essas pessoas querem ser parte, elas querem pertencer, elas querem contribuir, a inclusão e o pertencimento também são pilares da segurança psicológica. Então, a gente vem falando muito de diversidade, mas a gente entende que precisa incluir. E, às vezes, o líder, o que ele faz? Estou com raiva de fulaninho, deixa ele aí, não chama para reunião, fulano dá muito problema, deixa ele meio escanteado. E tem líder que acaba fazendo um cancelamento do colaborador. Já viram isso acontecer? A pessoa vai ficando ali meio subutilizada. Gente, o que é um talento subutilizado? Essa pessoa, ao invés de prosperar, e na psicologia positiva a gente chama florescer, essa pessoa vai, eu digo, ladeira abaixo. Porque ela se sente excluída ao invés de ser pertencente e incluída. E aí, continuando, para a gente finalizar esses pilares do PERMA, a gente tem significado e tem realização. Vamos celebrar as conquistas, né? Vamos elogiar o colaborador. Tem gente que nunca recebeu um elogio na vida. Por mais que ele faça um ótimo trabalho, tem líder que diz assim, não vou elogiar, senão ele vai pedir aumento. Gente, a gente precisa celebrar as conquistas e mostrar para as pessoas que elas estão fazendo um bom trabalho. E no final das contas é isso que faz com que os talentos possam florescer e a gente possa exercer uma liderança cada vez mais humanizada. Obrigada, gente. Arrasou, Tabata. Eu tenho uma dúvida antes de você encerrar. Para a gente dar uma dica para a galera, qual que é o melhor feedback ali? Como começar a dar um feedback para esse colaborador? Feedback é quase que em tempo real, não guarda as conversas, eu digo assim, 72 horas, começa contextualizando o que aconteceu. Você também pode fazer o estado atual e estado desejado. Mostra para esse colaborador que o estado atual está trazendo consequências negativas. Não basta dizer, não está bom por isso, isso e isso. E no final fecha com um acordo. Olha, o estado desejado é esse e o acordo. Como é que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer? Você está precisando de algum apoio meu? Como eu posso te ajudar? Feedback é ferramenta de desenvolvimento, mas ela é eficaz quando o líder de verdade está comprometido com o desenvolvimento do outro. Então, eu também, quando dou um feedback, eu preciso entender, você está precisando de alguma ajuda para a gente conseguir evitar que isso volte a acontecer? O que está acontecendo? Precisa de um apoio meu? E eu me coloco à disposição para contribuir com esse colaborador. Maravilhosa, né, gente? Plano de carreira. Eu já li em alguns sites dizendo que o plano de carreira não é mais responsabilidade da empresa, né? E sim do colaborador. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? Tem o protagonismo, sim, do colaborador, mas eu acho que a empresa também precisa, de alguma forma, entender como é que eu vejo esse colaborador aqui, que oportunidades eu tenho para ele. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada ainda, sim. Obrigada, Tabata. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, gente, por estarem aqui. Gente, a gente vai ter mais uma palestra hoje agora com a BBT, o Lúcio e com o nosso CEO. Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a UP, se ficou alguma dúvida sobre esse ecossistema de bem-estar, o que é o cartão UpLift, que é o primeiro cartão de bem-estar, vocês estão convidados para voltar aqui às 4 horas, tá bom? Obrigada, gente. Quem não foi bipado, eu vou pedir só para ficar aqui do lado para a gente poder bipar vocês, tá bom? Obrigada, gente.